Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, dando início aqui ao nosso terceiro bimestre, tá? Espero que todos vocês estejam bem. E para começar, gente, vocês sabem que eu gosto de tudo bem divididozinho, bem organizadinho, né? Então vamos lá. Olha, no nosso cronograma aqui de assunto, esse bimestre nós vamos ter 3 conteúdos, né? 3 capítulos, o 7, o 8 e o 9. O capítulo 7, a África, aspectos naturais. Esse vai ser o capítulo que a gente vai reservar ao simulado, tá? E vamos ter simulado. No capítulo 8, a regionalização da África e o capítulo 9, espaço econômico africano, esses 2 conteúdos reservados para a nossa avaliação, certo, gente? Dividido aí bem direitinho, quando vocês pegaram o livro, vocês já sabem o que é o que, tá? Mas mais para frente também eu vou lembrando essas coisas a vocês. Para começar, África, né? É um continente muito bonito e que nós vamos estudá-los bem a fundo, né? Com suas particularidades, certo? Hoje eu trouxe para vocês aqui só uma introduçãozinha dele, certo? A África é o terceiro maior continente do mundo, né? É um dos mais populosos. O continente africano, apesar de rico em biodiversidade multicultural, sofre com extrema pobreza, como a gente sempre fala, né? Que a África é pobre. Mas nos proporciona essas paisagens bonitas, tá? Na África, né, é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior extensão territorial. O território se estende por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% de toda a Terra, né, de toda a parte continental do planeta Terra. No continente vive mais ou menos 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso, né, entre os demais. O primeiro seria a Ásia, o segundo seria a África, mais populoso, certo? Aqui tem um mapinha da África, tá? A África vai compreender toda esta parte para aqui, tá? Para vocês. Vocês vão observar Marrocos faz parte do continente africano, né? A Tunísia, o Egito, tá? Aqui o Sudão, certo? Nós vamos ter aqui uma divisão, né? Do Sudão e o Sudão do Sul. Nós vamos ter a Etiópia, a Eritreia. Isso tudo aqui ainda faz parte do continente africano, que sempre rola aí umas dúvidas com relação a isso. A ilha de Madagascar também faz parte da África, do continente africano, tá? Assim como essas outras, como o Golfo de Guiné, que é em Guiné-Bissau, né? Angola, Santa Helena. Então, todas essas ilhas aqui, também é a ilha de Santa Helena, essa parte todinha aqui. Então, tudo isso aí ainda vai fazer parte da nossa África, tá? A África é conhecida pela pluralidade étnica e cultural e por meio, né, de uma história milenar que é capaz de ser contada a história de toda a humanidade. Isso porque ela é conhecida como o berço da civilização. Apesar de enorme riqueza de continente, muitos países africanos apresentam baixos níveis de desenvolvimento, ou seja, o IDH é baixo, e diversos problemas sociais, como a miséria, a baixa qualidade de vida, a subnutrição e o analfabetismo. Então, isso aqui é bastante comum no continente africano, tá? Mas aí uma imagem para vocês, né, dessa população que sofre. Bom, a África não é um país. Muita gente fala a África como se a África fosse país. E não é. É um continente. Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, implica uma questão bastante comum entre a maioria das pessoas que se refere ao território como ele sendo homogêneo, uma coisa só. E não é, certo? Vou enfatizar isso a vocês. Achei importante colocar isso porque eu tenho que enfatizar isso para vocês. A África é uma das regiões mais diversas do mundo e tem, em termos culturais, religiosos, étnicos, políticos e geográficos. Então, a sua diversidade é tão grande que ele jamais poderia ser considerado um lugar homogêneo, único, certo? Mais uma imagem.
Como eu disse a vocês, é o berço da humanidade, pois há indícios que no continente foi lá que apareceram os primeiros seres humanos, né? Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria e também possibilita o estudo da evolução humana. Estima-se que a porção norte do continente seja a mais antiga do mundo, ao qual se estabeleceu os povos egípcios. Por isso que fala que os egípcios, e sempre relaciona a África ao Egito, né? Então, são os povos mais antigos do mundo. O continente foi colonizado por povos europeus, como espanhóis, portugueses e franceses. Muitos africanos foram arrancados e levados de seus países, né, para qualquer parte do mundo, a fim de serem escravizados, para realizar os trabalhos escravos. Então, os africanos sempre foram explorados, né, um povo de exploração, de alguma forma que os europeus pegavam eles, né. Assim, a África foi dividida ao longo de sua colonização, segundo os interesses dos colonizadores, que ignoravam a realidade e a identidade de seus povos, né, agrupando tribos que com disparidades culturais, ou seja, tribos que não tinham nada a ver, que as suas culturas eram diferentes, e eles acabaram juntando esses povos no canto, o que geraria, obviamente, conflitos. Mas após a Segunda Guerra, as colônias, né, africanas iniciaram o processo de independência. Contudo, o continente ainda vive diversos conflitos territoriais e religiosos. Então, é importante a gente estudá-lo, sim, né? As grandes curiosidades com relação à África é isso, é que muitos turistas procuram a África para fazer o safari, né? O encontro dos animais selvagens grandes nas savanas africanas, que está no roteiro de muitos aventureiros. Mas, infelizmente, muita gente não sabe fazer isso direito. Mas é uma curiosidade, né? O pessoal faz. O Rio Nilo, que é considerado o segundo maior rio do mundo, ele perde para o Rio Amazônia por 140 metros. Ele é menor que o Rio Amazonas, 140 metros, só isso, né? Dos 30 países mais pobres do mundo, que existem no mundo todo, 21 são africanos. Olha só, né? É muita coisa. Angola e África do Sul são os países com maior produto interno bruto, ou seja, mais desenvolvidos, né? E o Saara é o maior deserto do mundo. Essas são as curiosidades que a gente vai ter aí em relação ao continente africano. Tá? Aqui mais uma imagem da nossa querida savana, né? Bom, gente, isso foi só uma introduçãozinha do continente africano, certo? Na próxima aula, nós vamos começar nossos assuntos realmente propriamente dito. A nossa próxima aula deve ser online, tá certo? A gente deve estar aí se vendo pessoalmente, vocês vão poder conversar, vão poder tirar dúvida comigo, a gente vai poder dialogar bastante em relação aos conteúdos e eu acho que vai ser uma troca de ideias muito boa. Vai ser muito proveitoso nossas aulas, tá? Assim eu espero com todos vocês. Digo a vocês, gente, ó, falei do simulado, falei da avaliação e as diversificadas, gente, é todas as atividades. Então, é importante vocês fazerem todas as atividades, tá? Sem as atividades fica difícil, né? Então, é importante, seja do livro, seja das complementares, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês têm que estar fazendo as atividades, tá ok? Aguardo vocês na próxima aula. Estou morrendo de saudade. Beijos. Até a próxima.